De bem com você, começando, ótima tarde para você. Agora a gente vai ficar aqui na próxima hora falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje o nosso tema são aqueles pacientes que estão em tratamento oncológico e querem preservar a fertilidade. Vamos acompanhar? Apesar dos mitos que existem em volta do assunto, a menopausa pode ser vivida com qualidade de vida e com saúde também, por que não, né? E mesmo para algumas mulheres que enfrentam a batalha contra o câncer. Nestes casos, a menopausa ela pode ser induzida. E aí, isso acontece quando os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, contribuem para o desenvolvimento de células cancerígenas. E quem vai nos explicar a relação entre o tratamento contra o câncer e a preservação, né, da fertilidade são as médicas. A gente está aqui, duas médicas. A gente está aqui com a doutora Flávia Rocha Paz, ela é oncologista, e também a doutora Márcia Mendonça Carneiro, ginecologista. Ambas são do grupo Oncoclínicas. Boa tarde, doutoras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui ao De Bem com você. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, de que forma, né, que eu gostaria que as duas me falassem, né? Se uma tiver que completar a fala da outra, pode ficar à vontade. Mas de que forma o tratamento oncológico ele pode interferir na fertilidade? Na verdade, o que acontece? As mulheres, elas nascem com os ovários com um número já fixo e definido de óvulos. E com o passar do tempo, assim que elas começam a menstruar, há um desgaste natural e esse estoque vai reduzindo tanto a quantidade quanto a qualidade. E não há nenhum mecanismo para renovar ou preservar. Então, mesmo aquela mulher que usa anticoncepcional continuamente, por exemplo, ela vai continuar a perder. Isso é um fenômeno universal para todas as mulheres. Existem situações, do ponto de vista assim, da vida da mulher, sem nenhum tipo de intercorrência, que ela vai ter essa perda, vai se acentuar a partir dos 35 anos, e a hora que ela for caminhando em direção aos 50, 51, que é onde a maioria das mulheres tem a última menstruação, significa que esgotou completamente os óvulos, e aí ela não vai ter mais o ciclo menstrual com a produção de hormônios e aquele sangramento mensal. Situações, por exemplo, como que podem antecipar essa idade da menopausa é o fumo. Fumar, né, além de produzir câncer, produzir doenças, ele pode antecipar a idade da menopausa, pode atrapalhar a fertilidade. As mulheres que, por algum motivo, fazem tratamentos oncológicos, usam medicamentos de quimioterapia ou fazem radioterapia, o ovário é sensível a alguns desses medicamentos e o uso deles pode antecipar a menopausa. Por isso que para essas mulheres que vão submeter a tratamento oncológico, é preciso pensar, se ainda não teve filho e o adiamento da maternidade é uma realidade atual, elas podem e devem pensar sobre questões relativas à preservação da fertilidade. Do câncer na mulher, a gente sabe que o câncer de mama, ele corresponde a quase 30% de todos os diagnósticos novos por ano. E, cada vez mais, os diagnósticos estão sendo mais precoces, entre a idade de 30 e 40 anos. Mas a maior incidência ainda é entre os 40 e os 59 anos de idade. Então, essa faixa que a mulher ainda está fértil entre 30 e 40 anos e com o adiamento da maternidade hoje, então existem, como a doutora Márcia falou, tratamentos oncológicos, seja quimioterapia, seja radioterapia, ou mesmo cirurgia, que pode provocar uma infertilidade.
Então, a gente cada vez mais se preocupa nessas mulheres jovens de preservar a fertilidade, dar a chance, né, de preservar a fertilidade antes do tratamento. Mas existem outros tumores que acometem as mulheres também nessa faixa etária, ginecológicos, por exemplo, que também podem, né, porque o tratamento é com quimioterapia ou radioterapia, que também podem comprometer a fertilidade e, em alguns casos, é possível também preservar a fertilidade antes de iniciar o tratamento. Pois é. É importante, assim, só falar que essa questão da preservação da fertilidade, ela surge porque houve uma melhora muito importante dos tratamentos oncológicos com melhora de sobrevida. Então, a gente tem pacientes mais jovens sendo diagnosticados com câncer, talvez porque a gente tenha mais acesso, né, avanços tecnológicos, avanços da medicina, mas também nós temos um avanço em diagnóstico e a gente acaba tendo pacientes jovens, né, mulheres jovens que ainda não tentaram engravidar por um motivo ou por outro, mas que não precisam necessariamente dar adeus a essa oportunidade. Pois é, doutora. Os diagnósticos têm sido cada vez mais precoces, né, Márcia? E com chances de cura. E por isso, nessas pacientes com chances de cura, a gente pensa na vida pós-câncer, né? Exatamente isso que eu ia falar, né? Porque cada vez, doutora Márcia, deve viver isso aí diariamente. É uma realidade que as mulheres estão optando por serem mães mais tarde. A senhora mesmo disse isso, né? E como é que fica, gente, quando uma mulher chega jovem, né? Como a senhora mesma falou, doutora Flávia, hoje em dia as pessoas estão tendo tumores jovens. Como é que fica essa notícia na cabeça dessa mulher que tinha todo um planejamento de vida, porque o câncer, querendo ou não, ainda soa como uma bomba, né, para o paciente quando recebe esse diagnóstico, e uma mulher que quer ser mãe, e sabendo que essa fertilidade dela, ela pode ficar infértil, ou pode ter a fertilidade reduzida ou temporariamente infértil, né? Como é que fica todo esse trabalho emocional junto com essas pacientes? Então, hoje, quando a gente faz um diagnóstico de câncer, Ana, a gente envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente aborda, junto com a psicologia, junto com a nutrição, junto com a ginecologia e os infertileutas, né? E a gente tenta encaminhar essas mulheres, antes de começar o tratamento, durante aquele período, de fazer alguns exames para poder saber exatamente como que está o estadiamento, né, oncológico, e qual é o tratamento mais adequado. Nesse período, a gente consegue trabalhar com essas mulheres, conversar sobre as possibilidades, os tratamentos para fertilidade que existem e encaminhá-las para os profissionais adequados, como a doutora Márcia trabalha com fertilidade. E aí a gente tenta, né, de todas as formas possíveis, fazer o melhor tratamento que tiver disponível. É claro que às vezes chegam alguns casos dramáticos que a gente não pode aguardar, que a gente tem que começar o tratamento o mais rápido possível, e aí a gente usa de outras armas que podem não ser assim o padrão ouro, né, como o congelamento de óvulos e embriões, mas que às vezes a gente tem que abrir mão de usar o padrão ouro e usar alguma outra estratégia, mas pensando realmente em manter a chance de cura dessas mulheres, né? Pois é. Quais são esses tratamentos, doutora? Nesse momento que chega o diagnóstico, né, que parece que o paciente é atropelado por um tsunami, é muito importante isso que a Flávia falou. Quer dizer, né, trabalhando em prol do paciente. Então, essa comunicação rápida do oncologista, né, com o paciente, com a família, né, o atendimento rápido, essa avaliação, né, de pelo menos a pessoa ter a possibilidade de pensar nisso, porque às vezes pode parecer uma coisa fútil. Ah, não vou pensar em engravidar, mas a minha vida está em risco. Mas a questão é que eu posso ter tratamentos eficazes. E é possível, porque uma vez que é feito o diagnóstico, não quer dizer que no dia seguinte começa-se uma quimioterapia. Muitas vezes, você tem um tempo entre fazer determinados diagnósticos, fazer alguns testes moleculares, às vezes mais um PET scan, uma tomografia, para
fazer a melhor opção terapêutica para esse paciente. E é o tempo que, às vezes, a gente consegue estimular os ovários e colher. Com o avanço, né, dessas técnicas de reprodução assistida, o que a gente descobriu? Que o ovário pode responder a qualquer momento, eu não preciso esperar o ciclo menstrual. Então, a qualquer momento que essa paciente chega, eu consigo começar a medicação e, em no máximo 10 a 12 dias, eu já estou colhendo o óvulo. Isso, às vezes, é o tempo que ela leva para finalizar os exames de imagem, para ter uma biópsia com um teste molecular mais adequado, para você poder escolher melhor esse tratamento. Então, é possível fazer isso de maneira rápida, segura. Se a gente olhar do ponto de vista assim, do tempo, já tem estudo mostrando que congelar o óvulo ou o embrião, que são os tratamentos aprovados e mais eficazes para preservar a fertilidade em mulheres, eles não atrasam o início da esmagadora maioria dos tratamentos. É óbvio que, como a doutora Flávia falou, podem existir casos dramáticos, mas em muitos casos é possível fazer de maneira segura, até naquelas pacientes com câncer de mama, porque existe o medo da estimulação hormonal, mas nós temos medicamentos para controlar isso de maneira adequada e fazer isso de maneira segura, rápida, que não, obviamente, comprometa o sucesso do tratamento oncológico. E isso as pacientes têm que ter em mente, e os médicos também têm que ter em mente que é possível fazer e trabalhar, desde que se trabalhe com essa equipe multidisciplinar, coesa, que está comunicando e conversando com a família e o paciente. Tá certo, gente. A gente vai fazer a nossa primeira pausa, nosso primeiro intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta, porque vocês deram gancho aí para vários assuntos que eu quero conversar com vocês, tá bom? De bem com você, vai para o intervalo, mas é rapidinho, logo logo a gente volta.